Parece que andam jogando merda no ventilador. Moraes, Globo, Galípolo do Banco Central, Master, Massa Falida, BRB Banco de Brasília. O Brasil, mais uma vez, no fio da navalha. As eleições de 2026 já influenciam o comportamento do mercado financeiro. Há uma antecipação excessiva do debate eleitoral, o que aumenta a sensibilidade dos ativos e gera movimentos bruscos diante de qualquer sinal político. O mercado está se iludindo com as eleições de 2026? A resposta a essa pergunta é que o mercado opera sob uma esperança quase miraculosa de mudança, apesar da alta probabilidade de reeleição do atual governo. Historicamente, incumbentes têm vantagem e conta com um forte uso de gastos em anos eleitorais. Gasto público hoje, risco amanhã, não resta a menor dúvida. O alerta que o aumento do gasto público vem o alerta que o gasto público sem ajuste estrutural agrava a estrutura da dívida, dificulta a ancoragem fiscal e mantém os movimentos de juros elevados sem reforma no orçamento, o país corre o risco de empurrar o problema para a frente das inflação após as eleições de 2026. Nas primeiras horas da sessão desta segunda-feira, o real ganhou força com o leilão do Banco Central e o dólar chegou a operar abaixo dos 5,50. Pela manhã ainda, o Banco Central vendeu um total de 2 bilhões em leilões, com compromisso de recompensas simultâneas. O movimento acompanhou a tendência externa. Já por volta das 17 horas, horário de Brasília, o índice DXY, indicador que compara o dólar a uma cesta de 6 moedas global, como euro, libra, ien, etc., subia 0,15% aos 98.581 pontos. Bom, merdas no ventilador. É isso mesmo. Tem gente jogando aí merdas no ventilador. E Moraes, mais uma vez, no centro das atenções. A Globo, antes que batia tanto na direita e endeusava tanto os ministros do STF, sabe-se lá por quê, alguma coisa, algum mosquitinho deve ter mordido esse povo. Na coluna de Malu Gaspar, disse que Moraes foi se encontrar, sim, né, com Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, para discutir o quê? O Banco Master, assuntos do Banco Master, que numa notinha bem fajuta, bem esquisita, a sua assessoria deu aí falando que eles estavam discutindo assunto de Magnistic. Ora,
parece mesmo que eles gostam de brincar com a nossa humilde inteligência, digamos assim. E nessa reunião seria para que Galípolo considerasse sim, né? Haja vista que Moraes e sua esposa, com seu escritório, têm interesses nisso daí. Afinal, são 3,6 milhões de reais por mês de contrato em 3 anos, que foi paralisado devido à quebra, à falência, né, do Master. Então, a esposa de Moraes, Viviane Barci, não pôde mais receber os seus 129, sei lá quanto, 130 milhões de reais, né? E o BRB, como todos sabem, é um banco estatal de Brasília e não podia nem pode fazer esse tipo de negócio. Então, aqui nós vamos tratar de tudo isso. É o Brasil, senhores, no fio da navalha. E se você gostar das pautas que está sendo dita aí para os senhores, considerem-se, fiquem comigo até o final desse vídeo, que tem muita coisa interessante para os senhores saber. Até mesmo aquela... Será que foi mesmo proposital a propaganda das alpargatas, controladora da dona da marca, perdão, Havaianas, né? De usar a atriz Fernanda Torres e ela dizendo: eu não quero que você comece o ano com o pé direito. Direito. Então isso aí já foi, né, uma aberração para a turma da direita jogar uma enxurrada de críticas aí em cima de toda essa narrativa da atriz, que além também de ser cancelada, custou também a Alpargatas, nomezinho, hein? Perda de capital, queda nas ações e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal Amante da Cultura, da Curva Capital, né? Teve até o vídeo lá da nossa querida Júlia Luísa lá no Instagram falando, né, sobre a participação dela aqui agora nos nossos vídeos. E é assim, ela é formada em marketing digital e também ela trabalha com edição de vídeos. Então agora eu acho que muitos erros que eu cometo aqui na hora que tá falando sem corte, sem nada, né? É eu, a câmera, o microfone, pronto, né? E vocês, claro. Então, vamos lá, tá? Considere a hipótese de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos para que o YouTube entenda a relevância, né, do vídeo, a verdade que está por trás dessas polêmicas de fim de ano no Brasil, esse fio da navalha toda, né, que nós vamos ter aí até o último videozinho que for gravado até o final de 2025. Infelizmente, essa meta de 6 mil inscritos eu já desisti porque nós estamos perdendo inscritos, né, no caso. Mas fique aqui ainda para os senhores, tá? Quem mandar os e-mails para mim, que estão lá na descrição desse vídeo, tanto os caminhos da servidão, o caminho da servidão de Hayek, né, de Friedrich August Hayek, e também
de Dostoiévski, né? Dostoiévski, o idiota, tá? Fyodor Dostoiévski, viu? O Idiota, uma obra bastante densa e complexa, tá? Igualzinho a essa aqui também, né? Livro de sentar para ler num dia só não, viu? Então, esses livros serão entregues na sua casa, bonitinho. Se você deixar o endereço direitinho, tudo aqui tem que ter estado, tem que ter a cidade, a rua, o CEP, tudo mais, para que a gente possa entregar direitinho aqui para vocês, né? Tanto eu quanto o restante da equipe lá fora também. Ao contrário do PT, que não entrega o que promete, nós aqui do canal Amantes da Curva Capital, nós entregamos sim, viu? E também para os admiradores das nossas lives, a partir já, né? Não sei ainda que dia, estou esperando chegar para mim aqui. O dia que eu voltar de novo para cumprir minhas 3 semanas na casa de minha mãe, nós vamos voltar com nossas lives novamente, de celular, porque não dá para ficar fazendo tudo em computador lá, né? Não tem logística, não tem nada, é tudo muito improvisado, então tem que ser feito mesmo. Aí eu acho que, quem sabe, voltará, né? A crescer aí a audiência, e com a volta, é claro, se ele ainda, né, for mesmo, tiver disposto, viu, Patrick? Aí a gente volta com as lives novamente, tá bom? E então, compartilhe também os nossos vídeos, tá? Com o máximo de pessoas que vocês quiserem. Só assim eles vão saber a verdade, que a mídia não conta, ou se conta, conta pela metade. Não fala a verdade direito para vocês. Olha só esse negócio da alpargatas, havaianas, pronto, né? Da Havaianas. Será que todo mundo está sabendo o que está envolvido? Ou será também que foi simplesmente um erro? Mas você acredita que uma empresa do tamanho, da envergadura dessa alpargatas iria sim cometer um erro gritante dessa forma? Lógico que não, né, gente? Claro que não. Ele queria mobilizar a esquerda, eles queriam e conseguiram, porque vocês vão saber direitinho o que está por trás de tudo isso aí. É só ficar comigo aí até o finalzinho do vídeo, sentar, macetar o dedo no like mesmo aí, tá? Se inscrever no canal, compartilhar, comentar, comente aqui embaixo aí, né, nos comentários aí, que a gente vai responder sim todo mundo, tá bom? Bom, hoje é terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Estamos começando mais uma transmissão do Boletim Econômico. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para fazer pressão em favor do Banco Master, segundo publicação da jornalista Malu Gaspar de O Globo nesta segunda-feira, 22. Moraes teria feito pelo menos 3 contatos por telefone e se encontrado presencialmente ao menos uma vez com Gabriel Galípolo. Segundo publicações, os relatos foram feitos a jornalistas por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas
disse ter ouvido do próprio ministro o encontro com Galípolo. E as outras 5 souberam dos contatos por integrantes do Banco Central. Esses contatos teriam sido feitos em julho, antes, portanto, da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. E o BC decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master, episódios que só aconteceram em novembro. Bom, explicação. Pois é. Quem é que aqui não sabe que a dona Viviane Bassi tem um contrato de exclusividade aí com o Banco Master e é um contrato que qualquer escritório de advocacia, por mais caro que seja, eles estão assim reclamando porque, qualquer advogado pode ter acesso a qualquer instância. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, no céu, sei lá, né, até no STF. Agora, se esses deuses do Olimpo, lá do Supremo, vão pelo menos ouvir esses advogados, é que são elas, né? Então, o Vorcaro de bobo não tem nada. Ele já havia sendo investigado, ele sabia que os títulos dele eram todos podres, sem lastro, né? O mercado já estava precificando isso, o próprio mercado financeiro já estava com esse receio. Então, de novidade, nada tem. De novidade, nada tem nessa brincadeira, viu? Só que aí, com a decretação pelo Banco Central da falência por não conseguir honrar e deixar uma dívida de 52,2 bilhões de reais, o maior do mercado financeiro até hoje na história aí desses, né, tempo todo aí de Banco Central e tudo, desde a sua criação pelo avô do Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. Então, isso aí foi a maior afronta que nós já tivemos aí na história. E aí, membros mesmo do mercado já sabiam que esse trem estava errado, e aí, né? Mas o Xandão, como sempre, você sabe, né, muito bem, que não, para ele é uma facada no peito, é uma punhalada nas costas e tudo mais. Então, ele foi primeiro, ligou durante 3 vezes para o Galípolo. Não dando certo, ele resolveu ir pessoalmente ao Banco Central. Não sei se ele realmente foi, ele pessoalmente, ou se ele pediu que Gabriel fosse ao tribunal. Aí que são elas, né? Eu não tenho acesso a esse tipo de informação. Mas seja como for, não importa. Importa que eles se encontraram e que isso é uma coisa, assim, abjeta. É abjeta. É um absurdo que um membro do Supremo Tribunal Federal tenha que encontrar o presidente do Banco Central do Brasil para tentar pressionar mesmo o presidente a deixar deixar sim que o Banco Regional de Brasília compre
a massa falida do Master? Um banco que é do povo, né? Que é do povo brasileiro, ali, né? Dos brasilienses, eu acho que é assim mesmo que deve ser, que eles chamam ele, entre eles lá, né? O pessoal do Distrito Federal, que o banco é do Distrito Federal. Então, é uma unidade da federação, que tem governador, e o governador é quem decide ali também os rumos desse banco, tá? Então, vamos aguardar. Só que Galípolo negou. E, como sempre, né, se ele nega para Lula, ele não vai negar para Moraes. Mas aí nós vamos ver no fio da navalha, né? Até onde o Galípolo vai equilibrar-se, até onde o Xandão também vai se equilibrar, e vão conseguir caminhar aí nesse fiozinho da navalha aí para um lado, para lá, para cá, até ver o que vai dar. Vamos agora direto ao que aconteceu com a Havaianas e que levou os grandes influenciadores aí das redes sociais a boicotarem o chinelo e boicotarem aí de todos os jeitos e tudo mais. Vamos ver o que está por trás de tudo isso. Os irmãos Moreira Salles, acionistas do Banco Itaú e donos de uma fortuna bilionária, estão empenhados em ajudar a eleger nomes de esquerda nesta eleição. Ao todo, Walter Moreira Salles Júnior, cineasta e diretor do filme Ainda Estou Aqui, protagonizado pela atriz Fernanda Torres e João Moreira Salles, doaram cerca de 2,3 milhões para 23 candidatos, todos da esquerda, no espectro político. Entre os beneficiários estão Marcelo Freixo, PSB do Rio de Janeiro, Alessandro Molon, do PSB, também do Rio de Janeiro, o ex-ministro Orlando Silva, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o candidato a governador no Acre, Jorge Viana, do PT do Acre. Lembrando que estas foram feitas nas eleições de 2022, segundo o valor econômico, tá? Tem aí todo direitinho do valor econômico na descrição do vídeo. E a direita que se prepare, porque as eleições de 2026 irá cair muito dinheiro para essas pessoas do mesmo jeito. Claro que se há de levar em conta a depreciação do real nesses 4 anos de governo Lula. Esse valor será praticamente dobrado. Não tem nem como, né, pessoal? Nem como discutir isso daí. No fim das contas, o que este caso mostra para todos pouco tem a ver com a publicidade, mas sim um jogo de poder quando uma marca popular vira instrumento de um espectro político. Quem está no topo sabe exatamente o que está fazendo. Sabe que vai perder parte do seu público, sabe que vai ter desgaste, sabe que aceita pagar esse preço. Eles podem pagar, mas a mensagem vai
ser transportada porque eles têm capital e têm outras fontes de receita rondando quando a marca está sangrando. Vocês entenderam? Para os donos que estão lá no topo, tá? Da Alpargatas, eles fizeram isso de forma proposital, viu? De forma bastante proposital para que isso chegasse. E o fato da empresa ter sangrado, perdido em ações num único dia, que teve uma queda aí de, salvo engano, aqui 0,12%, mas eu creio que é isso mesmo, né? E também uma perda de capital da empresa muito grande. Só que para os camaradas aqui, Walter, eita voz, viu, gente? A voz hoje tá terrível, eu não ia nem gravar. O que eu tive que conversar ontem e hoje com os investidores agora que sim abriram os olhos, né? E estão vendo aí uma eventual reeleição de Lula da Silva, né? Porque a caixinha mágica que, né, fala tudo e fala mais alto, aí a Evany agora entrou no centro das atenções. Mas então nós temos aí o Walter Moreira Salles Júnior e o João Moreira Salles, que são donos dessa mocinha aqui, que também é dono da Itaúsa, tá? Viu? Então, isso para eles é dinheiro de pinga, meus amigos. É dinheiro de cachaça. É troco de bala, tá? Isso não vai afetar em nada, não. Viu? Então, quer dizer, eles fizeram, mas fizeram a coisa muito bem pensada. Eu sabia que a Alpargatas, uma empresa dessa envergadura, iria cometer esse lapso tão grande, né, na sua publicidade. Claro que não. A Alpargatas é uma empresa global fundada e sediada no Brasil há mais de 115 anos. Dona da marca Havaianas, conhecida pelos seus icônicos chinelos, e também tem 42% da Reuters, marca norte-americana de calçados sustentáveis. O crescimento da Alpargatas é pautado em sustentabilidade econômica, sempre prezando pela responsabilidade socioambiental de sua operação. Sua cadeia de suprimentos é vertical, com 4 unidades fabris no Brasil. E é dona da Ioses, tá? Da Ioses, empresa de transformação digital. Hoje soma mais de 10 mil colaboradores. Cotação em 22/12/2025. R$ 11,44.
Menos 2, viu? Menos 2,39%. Olha a queda, olha a queda. Menos 2,39%. Agora é que vem, sim, o jogo que eu sei que todo mundo tá esperando, né? Pois é. Então vamos lá. A Alpargatas é atualmente controlada por um bloco de acionistas composto pela Itaúsa S.A., viu? Camburi, Alfa Holding Limitada e Brasil Wiret, BW. Administração de bens empresariais S.A. Vamos repetir? Vamos. Então, a Alpargatas é atualmente controlada por um bloco de 3 acionistas, tá? A Itaúsa S.A. dispensa comentários. A Camburi Alfa Holding Limitada e a Brasil Warrant BW. Administração de Bens Empresariais S.A. Essas 3 empresas formam um consórcio que detém a maioria das ações do direito a voto, ou seja, ações ordinárias da Alpargatas, garantindo o controle da companhia. Agora é que vem o interessante, tá? Para vocês verem que a coisa não foi feita assim, não foi jogada no vento, como muito bem a direita pensa, não, tá? Infelizmente não foi assim, não. Eles fizeram. Agora, foi válido é válido o movimento? É. Mas já chega, né, gente? Chega porque não adianta mais, tá? Para eles isso aí não vai, chega. Já fizeram tudo, já tá ficando até chato. Não que eu não seja direitista, tá? Muita gente às vezes acha que eu não sou, não, porque eu não tenho partido político, viu? Longe de mim ser esquerdista, tá? Eu sou capitalista da escola austríaca de economia. Odeio socialismo, odeio políticas populistas, você sabe muito bem disso. Então vamos lá. Mas eu acho que tudo tem um limite. Juntas, essas entidades exercem o controle compartilhado da empresa, que é a fabricante das marcas conhecidas mundialmente como as sandálias havaianas. Sim, a queda das ações da Alpargatas, controladora da marca Havaianas, no pregão desta segunda-feira, 22 de dezembro de 2025, está diretamente associada à repercussão negativa e aos pedidos de boicotes nas redes sociais, que surgiram após a veiculação da propaganda com a atriz Fernanda Torres, odiada por grande parte da direita. Eu, pelo menos, eu tenho nojo dessa pessoa. Nojo, tá? Eu simplesmente... daquele telefonema que ela deu. E olha, tá? E olha que eu
nem poderia ficar aqui falando mal de Itaú para vocês, não, porque isso aí pode me dar sérios problemas por conflitos de interesse aqui, ó. Tá tudo aqui. Esses três aqui, ó. Se vocês estão duvidando, ó, eu só não vou abrir. Mas deve, acho que tem meu nome aí, não tem não, não sei. Não, aqui não tem não, né? Aqui não entra direto, não. Aqui, só a Avenue, né, por exemplo. O capital meu que está lá, aí ó, hoje não tem tantos refletores, se eu diminuir bastante. Aí tá vendo? Olá, Guilherme, é muito bom ter você de volta. Deixa eu pegar um ângulo aqui para os senhores poder. É, ó. Já deu para ler também. Ah, mas só porque você investe? Não. Eu tenho ações deles. É por isso. As ações preferenciais da Alpargatas final 4, né? ALPA, é até um ticket, né? ALPA 4. Registraram uma queda significativa de mais de 5% durante o dia, o que resultou em uma perda de aproximadamente, olha para vocês verem agora esse detalhe aqui, tá? Veja bem, tá? Uma perda aproximadamente de 200 milhões em valor de mercado da empresa na B3, a Bolsa Brasileira de Valores, tá? Fizeram, né? Se isso é dinheiro de pinga, troco de bala, troco de pão, né? Cachaçinha lá para eles, eu sei que é. Eu sei que é. Qualquer um sabe. Para qualquer banqueiro é, né, gente? Para qualquer banqueiro. Acho que não tem que ficar aí discutindo isso, não. Na campanha publicitária de fim de ano das Havaianas, Fernanda Torres disse, abre aspas, agora é que veio o pé no saco aqui de muita gente, né? Meu também. Desculpa, abre aspas, desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Fecha aspas, mas ela continua lá. Falando negócio de destino, que ela que quer que comece com os dois pés, papapá, que, né? Que isso aí é uma. Esse negócio de pô, começar com o pé direito é uma. Como é que fala? Simpatia, sei lá o que, né? Tal, que isso é coisa bobagem e tal. E o destino da gente, quem faz é a gente, que não sei o que, papapá. Bom. Mas então vamos entender aí o jogo de palavras, tá? A narrativa da moça. Em um jogo de palavras com a expressão popular de sorte, é isso aí, sorte, né? Sugerindo começar o ano com os dois pés, né? Em vez de começar com o pé direito, já fez alusão à direita brasileira. Contrária, alusão contrária à direita brasileira. Se ela pudesse falar, mas eu acho que isso não estava no enredo dela, se ela pudesse falar, eu falaria assim, eu quero que vocês comecem o ano com o pé esquerdo. Mas o pé esquerdo, o lado esquerdo da gente sempre lembra algo negativo. Eu até não sei por que as pessoas associam o lado esquerdo, a mão esquerda, o pé esquerdo, sei lá. Ah, hoje eu levantei com o pé esquerdo, não devia nem ter saído de casa, meu Deus do céu, nem devia ter saído de casa. Mas isso aí não tem nada a ver.
né? Sei. Então, agora, precisou de falar isso? Não, porque como é que chama o trem lá? O cenário estava cheio de quê? Só de sandálias vermelhas em destaque. A câmera focou bem. Quem viu o vídeo circulando aí na internet, viu bem, né? Que estava cheio de sandálias vermelhas. Vermelha é quem? Lula da Silva. Ah, para quem ela ligou, falando que aquele prêmio do Oscar também era dele, é do Brasil, que o Lula conseguiu pôr fim na ditadura, que não sei o quê. Ditadura. O Lula pôs fim na ditadura. E essa merda que nós estamos vivendo aqui hoje, que a gente não pode nem falar. E ano que vem, que nós não vamos poder falar mesmo. E aí? Ter que falar de mercado financeiro e a hora que chegar em política, porque o mercado depende da política, a gente vai ter que ser muito, mas muito, muito pisando em ovos. Ai, ai de quem falar mal da esquerda, ou então falar que ainda mais se Lula, né, tiver aí fortes chances de ser reeleito com a máquina pública mesmo e as suas políticas populistas, né? Porque PT é cego. Petista é cego. Porque ontem mesmo eu estava conversando com um investidor, tá? E eu fui explicando para ele, né, as decisões que o Lula vem tomando, que não sei o quê, nós quase brigamos. Eu, porque sou bem mais comedido assim tudo, eu falei, quer saber? Olha, eu não tenho que ficar aqui tentando te catequizar, meu senhor. Ele é um senhor mais velho do que eu, tá? Bem mais. Eu tô com 60, ele tá com seus 65 por aí, né? E bem mais velho, nem tanto assim também, né, Guilherme? E além do mais, esse camarada, ele daqui mesmo, de Pará de Minas, que eu não vou citar nome, claro, não tem nada com isso, deixa pra lá. Isso é assunto, né, pessoal. Então, a hora que. Mas ele sabe, cegamente, ele não vê. A hora que eu tentei falar para ele, explicando, porque ele está culpando o presidente do Banco Central, que tudo que está acontecendo de ruim no Brasil, a culpa é do presidente do Banco Central que não quer abaixar os juros. Meu Deus, como que abaixa os juros com uma inflação do jeito que está? Inflação de 4,5%, não tem jeito. O Gabriel falou que enquanto não tiver, está na ata do Banco Central, enquanto não tiver, pelo menos, né, a inflação caminhando para a meta e também a política fiscal do governo, os gastos diminuírem para essa inflação parar de gastar mais do que arrecada, para a inflação começar a cair, aí sim. A nossa inflação só não está maior porque aquelas tarifas impostas lá atrás por Trump fez aquecer o mercado interno aqui. Só por isso, tá? Senão os preços já estavam explosivos. Mas mesmo assim, chega no supermercado, vai lá comprar sua carne de boi. Vai lá, vai comprar o peru de Natal seu lá, se não vai chegar lá, tanto da Sadia quanto da Perdigão, tudo é dos Batista mesmo, dos Joesa e tudo, né? Os chanceleres brasileiros e tudo mais. Então, vai lá. Ou então, se você quer ver a inflação mesmo, compra um CDB aí para 2026
R$ 1.000, aporta lá e depois tira em 2026. Com esses juros de 15%. Pelo menos um ano, deixa lá. Quer dizer, então até dezembro do ano que vem. Você vai ver se o dinheiro que você tirar vai comprar com mesmos R$ 1.000 que você aportou hoje, vai comprar lá em dezembro de 2026, dia 23 de dezembro de 2023, vai comprar a mesma coisa, tá? Se liga nisso daí. Bom, então ela disse, né? Desculpa, mas eu não quero que você comece com 2026 com o pé direito. Então é esse tipo de petista aí que a gente vê, né? Alienados mesmo, não adianta conversar, apresentar números, entendeu? E tudo. Em um jogo de palavras com a expressão popular de sorte, sugerindo começar o ano com, abre aspas, os dois pés, fecha aspas, né? Influenciadores e figuras políticas de direita interpretaram a fala como uma provocação ou um suposto viés político, o que gerou uma campanha de boicote online contra a marca, com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, inclusive postando um vídeo jogando um par de chinelos no lixo. Essa não tinha, eu confesso que nem eu vi. O Eduardo, né? O Eduardo Bolsonaro fazendo isso, não. Até eu confesso que não vi. Mas espera aí, isso aqui, essa parte do Estadão aqui, um suposto viés político, pelo amor de Deus, né, gente? Só babaca mesmo que vê que isso aqui não tem nada de suposto. É um viés político, tá? Embora flutuações no mercado de ações possam ter múltiplas causas, claro, né? A sincronia da queda com a intensa polêmica nas redes sociais levou analistas e a mídia a apontarem a campanha e o boicote como os principais fatores que pressionaram os papéis da empresa neste dia específico. É claro que foi sim, gente. O mercado financeiro, para quem não sabe, né, ele é muito sensível, muito. E aí então, né, ele nessa sensibilidade toda dele, o que que acontece? O que que acontece? É igual eu falo, uma fala politicazinha que acontece, né? Já é motivo para uma ação de uma empresa cair, despencar, ou subir, como é que eu falo? Ou até mesmo também subir nas alturas e tudo. Então, por isso que eu falo muito com vocês aqui, né? Como que eu vou? Como que eu vou ano que vem falar de política, de mercado financeiro sem poder falar de política? Das cagadas, das merdas que os políticos fazem. Seja de esquerda, seja de direito, seja de cima, seja de baixo, seja do centro, do que for.
né? Mas aí, então, eu trouxe para os senhores, eu ia mostrar tudo, entendeu? Mas até mesmo por questões do tempo, eu vou. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui ao canal oficial no YouTube do Mão Direita. Todos os créditos e direitos autorais são do canal Mão Direita, tanto de áudio quanto de imagem ou de vídeos, assim como a responsabilidade também pela postagem, que vai aparecer pessoas aí da Globo, tá? Mas esse pedaço aqui de Andréia Sadi, vocês do Código de Conduta para integrantes de tribunais superiores, aquela proposta do ministro Edson Fachin, eu tinha contado na segunda passada. não precisa ser tão alto assim também não, né? Blog dela, você lembra que a gente falou aqui para vocês do Código de Conduta para integrantes de tribunais superiores, aquela proposta do ministro Edson Fachin? Eu tinha contado na segunda passada que estava um climão no Supremo com essa proposta, porque ministros estavam reclamando de que esse era o melhor momento, não sei o quê, tinha que ter começado a discussão pelo Supremo, tem que fazer pelo CNJ, e que ao lado do ministro Fachin, pela minha apuração, só tinha fechada a ministra Carmen Lúcia. Esse assunto já ficou pro ano que vem. O assunto ganhou força, muita resistência, mas a Malu, ex-presidente do Supremo, que apoiam a ideia. Malu, conta pra gente, por favor. Pois é, curioso, porque dentro do Supremo isso virou uma espécie de assunto proibido. Até quinta-feira teve um almoço de final de ano dos ministros e tal, confraternização da firma, né? Todo mundo ali, não sei o quê. Não se falou desse assunto. Inclusive, ex-ministros foram convidados. Ali não se falou desse assunto, mas a gente procurou, o Rafael Moraes Moura, repórter da coluna, procurou todos esses ex-presidentes do Supremo, Aires Brito, Carlos Veloso, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello e até a ministra Rosa Weber, que nunca fala, Sim. fez questão de mandar sua manifestação dizendo da importância desse código de ética, como isso é importante para fortalecer a imagem do Supremo, como é necessário que se tenha esse código de conduta. Inclusive, vários deles falaram na urgência disso ocorrer, porque a gente está vendo, toda semana a gente discute aqui um ou outro caso preocupante em relação a conflitos de interesse, desvios éticos relacionados a ministros do Supremo, e eu acho que é natural que os ex-presidentes do Supremo se sintam mais livres para falar. O que realmente me impressionou, André e amigos, é que realmente eles se empenharam em falar. Quer dizer, alguém perguntou, como se eles estivessem dizendo obrigada por perguntar, porque eu queria me manifestar. Essa situação toda está preocupando a eles. E aí, se você for olhar o quadro formado por esses ex-presidentes, tem ex-presidente de tudo que é perfil. O Marco Aurélio Mello, que é mais criticado por uma coisa ou outra, tem a Rosa Weber, que nunca abre a boca, tem o Celso de Mello, que é um decano respeitado por todos, tem o Aires Brito, tem todo mundo dizendo é importante, é urgente, é necessário. Agora, daí a ser implementado, eu acho muito, muito difícil, porque quem está na cadeira não quer, né? Eles, inclusive, o climão é esse, eles ficam se acusando mutuamente, e principalmente o Fachin, de ter trazido essa proposta de modo a constranger os colegas. Ora, constranger por quê? Mesmo caso aqui das emendas parlamentares. Se você não tem nada para esconder, não tem problema jogar a luz do sol. A questão é quando você começa a não querer, sendo um ministro do Supremo, que é responsável por guardar a Constituição, não querer prestar contas à população. Aí realmente a coisa complica. Há de se perguntar por que um ministro do Supremo há de não querer obedecer um código de ética.
É estranho, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Em uma entrevista à rádio CBN pertencente à Globo, Merval Pereira rasgou o verbo, expôs as suspeitas de corrupção entre Moraes e o Banco Master e o principal. Pediu seu impeachment. Acompanhe até o final. Merval, a nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master. Merval, é bastante grave, né? É gravíssimo, é gravíssimo. É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim, porque a cada revelação que aparece sobre interesses por telefone, viu? Envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Vorcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Vorcaro, isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar, tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade. E aí, quando a gente fala sobre... E aí? E aí? O que é que vocês acharam de tudo isso? É ou não é um escândalo, né? Uma coisa, sei lá. Vamos esperar para ver aí, né? O que o Alexandre de Moraes já se pronunciou e também por meio de nota o Galípolo também falou que, na verdade, só um minuto. Porque no pronunciamento de Moraes, que é a maior aberração do mundo, o que eu vi? Quem esteve presente nas reuniões. Aliás, na reunião, porque só foi uma presencial, né? Foi o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, departamento jurídico do Itaú, Unibanco lá, departamento jurídico e acionistas lá também do Banco Itaú, do banco, os CEOs também do Bradesco e do Santander, e além do mais, porque acho que esses bancos estão tudo ligado com títulos lá também do Vorcaro, e também o presidente da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos e tudo mais, né, do Brasil. Então, quer dizer, coisa mais escrota. Não tem como acreditar, não, porque isso aí chegou ao limite do limite. Não dá para acreditar, não. E a nota já do Galípolo foi bem sucinta, né?
Porque o Alexandre de Moraes falou que essa reunião foi para tratar das consequências que a lei Magnitsky, tá, aplicada contra ele, né, trouxe, tá, trouxe para para os cartões de crédito, tudo aqui, para o mercado financeiro brasileiro. Estão entendendo? Então é tudo isso que eu tô falando aí para vocês, né? E aí, gente, a Magnitsky já foi embora, já acabou, já passou, o Moraes está livre, leve e solto. Então, que bobagem! Tá vendo como é que esse povo tenta subestimar a nossa inteligência? Eles acham, porque eles têm poder e dinheiro, eles podem rir, cagar na nossa cara, mijar na nossa cara ali, sabe? Desculpe o francês, é isso que eles estão fazendo conosco. É o caminho da servidão. Somente os tolos chegam ao poder, é isso mesmo, não é? Que o Hayek me gosta de falar, né? É isso mesmo. Mal sabe eles do que espera. Bom, aí depois dessa nota escrota do Moraes, vem a nota mais escrota, pequenininha de Galípolo. Houve um encontro, sim, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para discutir sobre as consequências que causaram que causou a lei Magnitsky aplicada aqui no Brasil aqui e que refletiu em todo o mercado financeiro, blá, 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 blá. Bom, Galípolo, com toda admiração, com todo o meu respeito que eu tenho por você, mas não precisava de mentir, não. Podia falar a verdade. O Ibovespa abriu o pregão desta terça-feira, 23, de bom humor após a prévia do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA 15, mostrar avanço de 0,25% em dezembro, segundo divulgado pelo índice mais fajuto e idiota do mundo, que é o IBGE. No ano, a alta acumulada é de 4,41%. Aí me vem esse cidadão ontem falar que a inflação medida por esse índice, né, do governo lá, esse IBGE, que é a coisa mais hipócrita do mundo, que não leva em conta nada. Fazem lá um estudo, pega lá um espaço, né, universo, um espaço ali, um meio que é considerado na estatística ali um conjunto universo, né, tira algumas coisas, coloca outras e pronto, tal, tá feita a análise estatística ali. Pronto. Só. Mas não é bem isso, tá? Estatística vai muito além de tudo isso que a gente pode pensar. Então, não é bem assim que se trabalha isso aqui é o que eles usam, tá? A estatística base, a arte de trabalhar com dados, viu? Isso aqui é brasileiro. Então, eles pegam ali a primeira coisa que a gente aprende, né, na estatística é a tipologia das variáveis, tá? Aí vem algumas coisinhas aqui,
né? Aqui, ó. Pega. Não sei se vai dar para ler porque tá muito pequeno. A população e amostra, observação e variáveis, variável quantitativa e qualitativa, tabela de frequências, blá, 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 blá. Só que numa base mesmo estatística de inflação, eles não estão olhando isso não, tá? Então, 4,41%. Olha para você ver. E ele ainda quer que o Galípolo simplesmente, ele é o culpadão, é o malvadão da vez agora, né? É o Gabriel Galípolo. Por quê? Porque o Gabriel Galípolo simplesmente não abaixa os juros. E tem mais uma, ainda temou comigo que o juro é 15%. Eu falei, não, meu filho, os juros no Brasil tá em torno de 10%, viu? Tirando a inflação. É o nominal, o juro real do Brasil é 10%. Agora tá muito mais do que isso. Vai dever um banco para você ver. Vai fazer um empréstimo pessoal. Deixa atrasar o boleto do cartão de crédito seu. Pega um rotativo lá para você ver quanto você não vai pagar ao mês. 17, 18, 20% ao mês aí, tá? Bobagem. Nossa senhora, dá até raiva, sabe? Você fica até doente de discutir com os camaradas desse. No radar do mercado está ainda a divulgação do Produto Interno Bruto, o PIB, dos Estados Unidos, né? Marcado para as 10 horas, por volta das 10 horas, horário de Brasília, o principal índice da Bolsa Brasileira. E eu não peguei isso aqui não, ó. O PIB aqui dos Estados Unidos, não. Foda, viu? Eu tenho que abrir aqui. Por volta das 10 horas, horário, o principal índice da Bolsa Brasileira subia 0,7% e depois acabou fechando aí aos 159.334 pontos, tá? Já o dólar à vista, esse aí teve uma leve queda de menos 0,04%. Recuou aí para R$ 5,58. Tá ótimo. O dólar R$ 5,58 tá. A prévia do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que eu falei para vocês aí, ó, fechou. Então já fechou, né? Fechou o ano de 2025 com alta acumulada de 4,41%, sendo que o IPCA de dezembro ficou com avanço de 0,25%, né? Que foi este que eu havia falado para vocês aqui, não foi não?
Não, tá certo, 4,41%. Agora, o que eu gostaria de ver aqui, pessoal, é só a, o produto interno bruto dos Estados Unidos, né? O número acelerou em relação à avaliação de mais 0,20%, registrada em novembro, mas ficou dentro do teto da meta da inflação perseguida pelo Banco Central, que é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A estimativa era que o índice avançaria 0,29 neste mês, de acordo com a mediana das projeções. No acumulado do ano, a previsão era que fecharia em 4,43%, tá? Mesmo assim, né, gente? Tá muito longe. Tá muito longe do. E esse jornal Metrópole, juntamente com Alexandre de Moraes, é mais estúpido que tudo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, encarcerado na sede da Polícia Federal, sem poder falar com ninguém, negou a entrevista que iria dar ao Metrópole, gravada, quer dizer, depois ia ser editada. Esse Metrópole é um jornal esquerdista e iria fazer, então, o que ele bem quisesse com o presidente nas mãos de Alexandre de Moraes. Por quê? Porque deste homem eu espero qualquer coisa, tá? Viu? E ele negou, falou que não estava bem de saúde. Quer dizer, ele deu uma aula, passou a perna de todo mundo, tanto no Metrópolis, quanto também no nosso ditatorzinho lá de toga lá. A soberania do consumidor. Os consumidores prestigiam as lojas nas quais podem comprar o que querem pelo menor preço. Ainda não. A letra desse livro aqui é pequena demais da conta. Eu estou evitando de usar o óculos porque esse óculos aqui, acho que dá para ver aí, tá vendo? Ele tem... além de ser um prisma, ele tem essa película azul aqui, que às vezes, em vez de me ajudar, é para frear a luz mesmo, por conta do negócio dos meus olhos. Mas, em vez de ajudar, atrapalha, tem hora. Ao comprarem e ao se absterem de comprar, os consumidores decidem sobre quem deve possuir e dirigir as fábricas e as fazendas. Enriquecem um homem pobre e empobrecem um homem rico, realmente. O consumidor tem essa capacidade. Determinam precisamente a quantidade e a qualidade do que deve ser produzido. São patrões impiedosos, cheios de caprichos e fantasias,
instáveis e imprevisíveis. Olha, para vocês ver o que Mises está falando aqui, que legal, né? Quer dizer que não adianta, sabe, o fazendeiro que produz lá achar que é o todo soberano, ou o dono da loja também, não. Ou ele vem de acordo com aquilo que o consumidor está querendo para esse, né, para aquele momento ali, ou então ele se dane, sabe? Ou ele entrega aquilo, né? Porque quantas lojas medieval, por exemplo, farmácia, que eu frequento até demais, né? Farmácia. É um negócio que assim, você chega lá e fala, eu quero esse remédio aqui, mas aqui, olha, nós temos esse, eu falo, eu quero esse aqui, não, mas nós temos, mas eu quero esse aqui, não, mas então tchau, pronto, acabou. Eu sou assim. Eu quero essa porra desse comprimido aqui. Eu não quero esse que você tá querendo me enfiar na goela, não. Só porque é genérico, ou é similar, ou sei lá o quê. Entendeu? Não, eu quero o verdadeiro. Mas, gente, aí fala, mas é só marca, é só laboratório. Não me interessa. O meu médico mandou comprar isso aqui. Mas isso aí é para ele ir para simpósios e tudo. Aí ele escolhe o laboratório, que não são simpósios nada. Eles vão para resorts luxuosos, tudo pago. Eu falei, minha filha, eu não estou aqui para discutir isso com você, tá? Eu vim aqui para comprar esse remédio tal, blá, 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 blá. Pode ser? Você vai me vender? Ou não? Pronto, entendeu? Então, como o Mises diz aqui, né? Enriquece um homem pobre e empobrece um homem rico. Frase ótima, né? Determinam precisamente a quantidade e a qualidade do que deve ser produzido. São patrões impiedosos, cheios de caprichos e fantasias, instáveis e imprevisíveis. Isso mesmo, é o que eles são. Nós, eu, né? Qualquer um de nós aqui que somos consumidores. Para eles, a única coisa que conta é a sua própria satisfação. Não se sensibilizam nem um pouco com méritos passados ou com interesses estabelecidos. Se lhes for oferecido algo que considerem melhor e que seja mais barato, abandonam os seus fornecedores habituais. Na sua condição de comprador e consumidor, são frios, insensíveis, sem consideração por outra pessoa. Alice, é ele mesmo. Mas é a realidade do mercado, né? Principalmente quando você vai aí no shopping center, principalmente as madames aí, tudo mais de shopping center e tudo mais. Mas eu também não posso falar de ninguém não, porque eu sou mais chato do que tudo, né? Gente, um prazerão enorme ter ficado com vocês aí. Nós já estamos com o tempo bem, né? Senão vocês não vão nem me assistir direito, tá? 1h, 19 minutos aí de vídeo, viu? Vocês entenderem, então, o que tá por trás da alpargatas todinho, né? Então, na verdade, quem que tá mandando mesmo no pedaço lá é tudo isso aqui, ó, viu? É tudo isso aqui, viu? Esse complexo, esses três aqui, ó. Esse complexo e tal aí que vocês estão vendo aí, ó, tá? Então, é Itaúsa, é o Itaú, é tudo, né? Então não tem nada a ver, sabe, com erro,
de publicidade, nem nada, não, tá? Agora, que eles queriam, é isso mesmo, é porque o Itaú, a família Moreira Salles, é a maior fornecedora da campanha petista aí que todo mundo tá careca de saber, né? Tá careca de saber. Não precisa aí de eu ficar falando pra vocês, não, porque vocês já estão cansados de saber. Eu apenas queria trazer até vocês, né? O, o que levou, né? Todas essas juros futuros. Olha só, juros futuros recuam com o IPCA 15 em alívio, né? Em linha, alívio no câmbio e volta do apetite por risco. Os juros futuros devolveram prêmios nesta terça-feira, apoiados ao alívio do câmbio. Câmbio. Dólar retorna aos 5,53. Aí, ó. Tá bom, meus amiguinhos? Então é isso daí, né? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Por favor, se você gostou do conteúdo, tá? Então, pelo menos põe aí na cabecinha se vale a pena compartilhar lá com seu inimigo, com seu amigo, com seu cachorro, com seu brinquedo de estimação, com seu gato, com seu cachorro, com a sua sogra, com a sua ex-namorada, com o seu ex-namorado, sei lá, né? Mas façam esse vídeo chegar aí a mais e mais pessoas. Um grande abraço a todos, tá? E até a próxima. Tchau.